naquela época, fez uma capa sobre espaços de inovação, coworkings e ecossistemas em cidades menores, né? E aí a gente saiu nessa matéria. E aí, na sequência, veio a Pequenas Empresas Grandes Negócios, fez uma matéria com a gente que apareceu lá no domingo de Páscoa, às 6 da manhã, né? Que ninguém assiste por coincidência, um monte de gente assistiu, né? E essa matéria ela ajudou muito o Novo Lab. E na sequência veio a Forbes fazer uma matéria com a gente, cara. Caraca, a Forbes que legal. Internacional. E aí contando essa história na íntegra, né? Falando sobre o Novo Lab. E aí a gente falou assim, porra, que animal, né, cara? A gente tá aqui em São Carlos fazendo um negócio na unha, na raça, né? E aí, pô, estamos na Forbes, né? É legal pra gente, é legal pra cidade, né? É legal pro ecossistema, né? E aí, pessoal, começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Para você que está vendo o episódio aí pela primeira vez, saiba que a gente vai fomentar esse ambiente de empreendedorismo aqui. Estamos falando de case, de negócios, falando da nossa terra, da nossa região Ribeirão Preto e tudo que dá certo aqui, tá? Então se liga na gente, ajuda a gente aí nas redes sociais, nos siga e faz tudo que precisa fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ai, caramba. Gabi, estamos com um convidado, apresenta ele aí hoje. Cara, hoje para falar de empreendedorismo, nada melhor do que um centro de empreendedorismo, né? Que trouxe uma inovação para uma cidade do interior que não era muito famosa por isso. E hoje várias empresas eu sei que ganharam muito se conectando com o Novo Lab e viraram gigantescas. Chutaria o Túlio Ked aí da Racon, ficou gigante por conta de São Carlos. Leandro, eu conheço já há um tempo, conheço muito o sócio dele, que eu acho uma coisa muito curiosa para você que tá ouvindo a gente. O cara trabalha com criatividade e o sobrenome dele é Criativo. Ele chama Anderson Criativo. Acho animal isso. Mas é nome de guerra, hein? Ah, é? Não é verdade? Não. Olha, e uma vez eu perguntei pra ele, ele falou que era. Eu falei, cara, mas esse é seu sobrenome? Ele falou, é. Eu falei, olha, cara, que sortudo. Não, é que ele incorporou o sobrenome, Justo. né? Mas merecido, Tem né? uma história, né? Quando começou o Twitter, ele pegou o @criativo. Caraca, E velho, aí, que massa. Nossa, faz tempo, em 2000 e... Não, faz tempo, faz 2099, 99, não, faz muito tempo. A gente, uma época, começou a organizar eventos, né? A gente viu um evento chamado Social Media Day lá fora, que era produzido por um portal chamado Mashable.com, e que eles criaram um evento em 30 de junho para celebrar o Dia Mundial das Redes Sociais. Aí a gente viu essa data, né? E a gente falou, vamos criar o Social Media Day São Paulo, lá em São Paulo, né? Uhum. E aí foi a nossa primeira experiência com o evento, com juntar a comunidade, né? Com fazer alguma coisa no mundo físico. E bombou. Tinham 300 pessoas num evento super despretensioso que a gente organizou, com 4 palestrantes. E aí as pessoas chegavam para ele e falavam assim, você que é o @criativo, você que é o @criativo, e aí esse negócio do criativo ficou... que massa, aí ele meio que incorporou. Puta, porque era bem na época que o Twitter tava bombando, assim, Sim. no começo mesmo, e que as pessoas identificavam ele se por aquilo. reconheciam nos eventos pelo @, né? Você que é o massa, tal, né? Que massa, que legal. E aí ele criou essa identidade. Que né? massa. Não, a jogada é animal. Mas ali, vamos falar dos patrocinadores antes da gente entrar. E também apresentar formalmente, né, o Novo Lab também, que a gente Verdade, falou do vamos. business. Eu, Alexandre Aguilar e o Gá Mendes aqui, a gente tem 2 negócios. Então, a consultoria Aguilar está para te ajudar na gestão e também no nicho de cartório, tá? Então, se você precisar de ajuda com gestão do seu negócio ou se você tiver um cartório, a gente pode te ajudar tanto na área da consultoria quanto também nos dados que o Gabo vai falar aí da Sonar. Exato. Para você que enxerga um cartório como algo burocrático e que sempre estável, isso não é verdade. Procure a Aguilar Price, você que é tabelião ou conhece algum tabelião, tenho certeza que eles vão trazer o que há de melhor de gestão para o seu negócio. Tá vendo? Muito mais, pitch muito mais animado. Cara, Sonar Data Design, ela é uma empresa que transforma os dados em informação. Então, para você que hoje em dia todas as empresas têm muitos dados, rede social, o seu ERP, relógio de ponto, enfim, milhares de dados que às vezes não significam nada para você, não te ajudam a tomar decisão, a Sonar ajuda nisso, ajuda a embasar as decisões do seu dia a dia, de forma muito mais prática e com menos recursos braçais, vamos dizer assim. Aquela planilha que aquela pessoa fica fazendo o dia inteiro, durante o mês inteiro, não precisa fazer mais. A gente faz ela ser automática e auditável para você. E agora, para apresentar, cara, eu acho o conceito animal. Assim, o Novo Lab, ele
Não sei exatamente o ano que surgiu, mas eu conheço há alguns anos. Novolab é um cowork, certo? Cara, é mais do que um cowork, ele vai explicar muito melhor do que eu, mas é um conceito de comunidade, assim, mas ele surgiu trazendo essa inovação, assim, esse negócio de inovação para o interior. Quando eu fui, eu me senti embasbacado, assim, é um negócio gigante, tipo uma fábrica, assim, cara, que todo mundo respira criatividade, aí você mistura grandes empresas, é um negócio animal, assim. E o que eu acho mais interessante pelo que eu vi na época, deu uma chiada aqui, voltou. Na época é que eles começaram com o conceito de criar comunidades. Então aprenderam a fazer eventos, criar comunidade e trouxeram isso para um coworking, vamos dizer assim. Então, cara, é disruptivo, é muito legal. Ele vai poder apresentar muito melhor pra gente. Só que o tema hoje que a gente vai falar bastante é nisso. Porque hoje um empresário de serviços, por exemplo, ele tem a opção de ter um local próprio, então ir lá alugar um espaço e ser seu espaço com os funcionários. Ele pode fazer homework para todo mundo, home office para todo mundo, ou ele pode fazer algo híbrido, ou ele também pode alugar um espaço, um coworking. Então, essa questão é uma coisa que a gente fica muito na dúvida. Qual que é o melhor, a gente como empresário? O que é melhor? É híbrido? É presencial? É home só? E aí eu queria que o Leandro contasse um pouquinho para a gente do Novolab, para depois a gente entrar nessa questão. Beleza, gente. Pô, obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui no Ribeirão Cast, podcast. Boa. E já assisti a vocês. Né? Muito obrigado. Já vi alguns amigos aqui nessa mesa. Aqui, né? Que massa. Então, para mim é um orgulho estar aqui e poder falar um pouquinho do Novolab, né? Para a comunidade daqui de Ribeirão Preto, que está recebendo a gente super bem. Né? O Novolab Ribeirão Preto é recente. A gente está praticamente começando a operação agora, né? Mas a gente recebe pessoas todos os dias daqui das empresas, da comunidade, das startups, enfim, né? E que tem dado feedback super legais a respeito da nossa operação aqui, né? Mas falando do Novolab, né? O Novolab nasceu, de fato, em 2018, né? Nós vamos completar 5 anos agora, no dia 1º de fevereiro. Que massa. E... Vai ter uma festona, assim? Vamos ver, né? Estão querendo, né? Estão querendo. Pô, os últimos 2 anos aí... Não podia fazer não nada. Podia fazer nada, né? Agora, pô, cerveja tem que ter, né? Boa. Mas assim, a concepção dele acontece... Se for chopp, não vai ser a Cobir, não, né? É Cobir. Por causa do pinguim, não. Mas a concepção dele acontece 1 ano antes, né? Massa, então, 17, assim. Então assim, eu e o Anderson, a gente já trabalha junto há, sei lá, 15, talvez mais um pouco, né? Anos, né? Uhum. E a gente já se conhece há muito tempo, a gente já teve outra empresa, né? A gente vem... minha formação é de comunicação, a formação dele também é de comunicação. E a gente trabalhava em marketing de empresas de tecnologia, né? Perfeito. E aí um dia a gente se conheceu e falou assim, porra, vamos criar uma agência de comunicação para empresas de tecnologia, né? E aí a gente criou uma agência em São Paulo, a gente pegou o início das redes sociais. Que né? massa. Pegou... Mas era agência normal ou vocês tinham um foco mais em evento, em coisas assim? Não, no início a gente tinha um foco em redes sociais. Perfeito. Era Terceirizar a parte de rede social para Cara, era na época do Orkut ainda e era Caraca, muito engraçado que vender projeto de redes sociais para empresas nessa época era curioso, porque a gente chegava nas empresas... nem sabem o que era. Não, eles davam risada, achavam que redes sociais era coisa de moleque. Total. E que Orkut era uma besteira. E vocês atendiam direto a empresa ou vocês terceirizavam de outras agências a parte de rede social? A gente fez os dois. A gente começou batendo em empresas, né? Indo diretamente em empresas. E aí depois a gente descobriu que atender agências era um bom caminho. Né? E a gente atendeu agências por um tempo, né? Perfeito. Então a gente mapeava os clientes das agências, desenvolvia projetos, mesmo sem briefing, ia na agência e falava assim, tem um projeto para o seu cliente. Que massa, inteligente. Era uma forma de prospecção nossa, né? E como virou o Novolab? Como que foi o turning point, assim? Pois é. Então, aí a gente veio nessa batida de agência, né? E aí a gente viu que os eventos eram um bom caminho para promover o nosso negócio. Então a gente começou a criar eventos sobre social media. E aí o que aconteceu foi que a gente gostou muito mais de fazer eventos do que fazer social media. Perfeito, né? perfeito. Tipo assim, a gente é muito mais promoter e muito mais agitador de eventos do que ficar atrás da tela pilotando mídias sociais de empresas, né? E aí a gente começou a promover muitos eventos em São Paulo, né? Então a gente fez o Social Media Day por alguns anos. Aí a gente viu um evento super bacana na Holanda, que é o The Next Web, né? Que é um evento grande para 20 mil pessoas, que já falava de inovação e empreendedorismo e startup há 20 anos. Né? Isso foi em 2012.
E a gente foi pra Holanda, convenceu os holandeses de trazer a edição do The Next Web pro Brasil. A gente conseguiu, fez 3 anos de The Next Web Latinoamérica, né, que foi um evento importante pro ecossistema, né? E foi aí que a gente viu o cenário de startups em São Paulo começar a nascer, né? Então, hoje, muitas startups que já foram vendidas, de empreendedores, fundadores que já realizaram, ou que se tornaram... Tipo móvel, assim? Móvel desde o início, Easy Que Taxi. massa, velho, que né? da hora. Easy Taxi, pô, o cara tava lá... Thales Gomes, tava lá. Tava lá negociando pra comprar um standzinho baratinho da gente, porque não tinha grana na época. Caraca, velho, A que gente legal. conheceu vários Que desses legal. caras, quando eles... E no começo vocês tinham esse olhar pra comunidade? Falou, cara, isso, Sim. já pensavam nesse... Já. Que foda, velho. Já porque a gente fala assim, pô, os eventos, eles são um meio para poder juntar a comunidade, juntar as Sim. pessoas, né? E aí mesmo quando a gente... óbvio, né? O evento, ele custa, né? Uhum. E aí mesmo quando a gente tinha que, sei lá, vender uma mesa, vender um stand para startup expor, né? A gente atrair investidores e tudo mais. E aí o empreendedor muitas vezes não tinha nem grana. A gente sempre, tipo, tentava viabilizar de alguma forma, porque a gente entendia a dor do empreendedor. Que é a nossa dor, né? Como empreendedor também, né? Então, e aí a gente depois criou, ajudou a criar o CASE, né? Que é a Conferência Anual de Startup e Empreendedorismo, da Associação Brasileira de Startup, né? A gente participou dessa concepção. Enfim, fez eventos para várias empresas, Qualcomm, AWS, enfim, sempre enfiada nesse mundo de startup e tecnologia, né? Só que aí chegou em 2016, a gente falou assim, porra, a gente faz tanta coisa legal no ecossistema, mas a gente não sente o legado do que a gente faz ser perenizado, né? Ficar de uma forma bacana no ecossistema, né? E a gente falou assim, vamos parar e repensar tudo que a gente está fazendo. E aí a gente decidiu fechar a nossa empresa, né? A gente ficou endividado, né? Por essa decisão, né? E aí falou assim, vamos se reencontrar na Campus Party em janeiro de 2017, né? A gente tirou 2 semanas para repensar a vida, repensar o que a gente queria da vida, né? Porque mesmo fazendo eventos e criando coisas legais, nós, como profissionais, a gente não estava satisfeito, né? Que massa, a gente queria, cara. sei lá, fazer algo mais... que deixasse um legado mesmo, né? Que a gente sentisse mais o impacto, na verdade, né? E aí a gente ficou longe 2 semanas, né? E acho que foi o período que eu fiquei mais longe do Anderson, né? Porque a gente convive muito, né? Sim. E a gente se reencontrou na Campus em janeiro de 2017, né? E fomos lá como participantes, como visitantes, como campuseiros, né? E aí a gente tava numa madrugada na Campus, era 3 da manhã, tava eu, o Anderson, o Davi, né? O Davi, os 3 fundadores. O Davi, nosso amigo, né? E a gente falou assim, porra, meu, olha isso aqui, né, meu? 3 da manhã, puta energia, né? Um monte de gente interessante. A galera aqui, pô, trabalhando, trocando ideia, né? Galera interessada em falar sobre inovação, empreendedorismo, em desenvolvimento, em tecnologia, né? Aí daqui uma semana isso aqui vai acabar, todo mundo vai voltar para sua casa. E aí muitas dessas conexões, muitos dos projetos que nasceram aqui, das ideias, das iniciativas, vão morrer, né? E isso só vai voltar a acontecer o ano que vem, quando tiver uma próxima edição, né? E aí que nasceu o insight da Novolab. Que a gente falou assim, porra, a gente precisa criar um espaço como esse 365 dias por ano, né? Então, quando a gente imaginou o Novolab, a gente não imaginou sendo um cowork, muito menos um centro de inovação, né? Até porque a gente não tinha essa capacidade ainda, né? Esse know-how de pilotar um espaço físico, né? Que é diferente de você levantar um evento que vai desmontar em 1, 2 dias, né? Sim. E aí esse foi o insight. A gente começou a lapidar né, essa ideia, que se tornou um projeto e que foi se transformando ao longo do tempo. E como chegou em São Carlos, especificamente? Então, o Davi, né, ele trabalhava numa empresa e essa empresa mandou ele para o Vale do Silício isso foi em abril de 2017, para assistir o F8, que é o evento do Facebook, né? E aí ele estava com uma apresentação bem embrionária embaixo do braço, né, no computador dele, né? Sobre o Novolab, né? Nem tinha o nome Novolab ainda. Era bem embrionária mesmo. E aí, chegando lá em São Francisco, ele conheceu 2 caras, que é o Thiago Christoph e o Vitor Stabile, de São Carlos, né? O Vitor Stabile é o fundador da Liber Capital. Sim, conheço. É um cara super legal, super né? gente boa demais. E o Thiago tinha
trabalhava junto com ele, né? Eles tinham uma Venture Builder lá em São Carlos, né? Lembro. E Como que era? era... Aquele polvo. Enfim, Isso aí, pode seguir. isso Mas aí, tinha um é isso polvo aí. lá, eu lembro. E aí era assim, a gente não conhecia eles, né? Não conhecia nada sobre São Carlos, né? Sim. E aí o Thiago viu a apresentação e falou assim, pô, que animal isso, hein, cara? Vocês deviam conhecer São Carlos, né? Porque São Carlos, pô, polo universitário, enfim, tem capital intelectual pra caramba, Sim. né? E, pô, não tem uma iniciativa dessa. Aí o Davi voltou, o Davi ficou bombando eu e o Anderson pra ir visitar São Carlos. A gente, pô, o que a gente vai fazer em São Carlos, Tô em Davi? São Paulo, pô. Nem grana direita a gente tem pra ir no bairro vizinho aqui, que dirá em São Carlos. A gente tava super quebrado, né? A gente tava muito quebrado. E o Davi, não, vamos lá. Pelo menos a gente tem algumas horas de estrada pra conversar e colocar o papo em dia. Então, vamos lá, vai. Aí pegamos uma sexta-feira, fomos pra São Carlos, assim, super despretensioso. Aí chegamos, a gente não sabia nem o que ia fazer em São Carlos, direito. Não sabia nem com quem ia falar, não sabia nem quem era o Thiago e o Vitor, direito, né? Aí chegamos em São Carlos, aí conhecemos o Thiago e o Vitor, os caras super gente boa, receberam a gente super bem. E aí eles foram super altruístas, porque eles viraram pra gente e falaram assim, pô, caras, ao invés de a gente fazer reunião, ficar trocando ideia aqui, vamos dar uma volta. Vamos conhecer a cidade? Aí colocaram a gente no carro deles, né? E levaram a gente pra conhecer a USP, levaram a gente pra conhecer a Federal, levaram a gente pra conversar com algumas empresas. Foi a primeira vez que a gente falou com o Túlio da Raccoon nesse dia. Ah, que massa. Né? Com o pessoal da Arquivei. Levaram a gente pra ver o que estava acontecendo em São Carlos, porque eles queriam meio que mostrar o potencial da cidade pra gente. Foi super legal isso, né? Total. Isso lembrou quando a gente foi tentar convencer os holandeses a fazer o evento em São Paulo, que a gente fez a mesma coisa, né? Recebeu os caras, botou no carro e foi mostrar São Paulo pros caras, né? Mostrar algumas pessoas, algumas empresas, fazer algumas conexões, né? Eles fizeram a mesma coisa. E aí, cara, chegou no final do dia, eu e o Anderson olhamos pra cara do outro e falando assim, porra, tem algo diferente aqui, cara. Porque o nível das conversas em São Carlos, né? Pô, uma cidade do interior, e aí esse preconceito, eu entendo que ele diminuiu, mas alguns anos atrás, né? O pessoal de São Paulo olhava para o interior e falava assim, puta, o que tem no interior? Né? Tinha disso, né? Sim. Infelizmente, né? E sabe qual que é a miopia disso? A capital não é nada sem o interior. Uhum. O dinheiro está no interior. A capital só gera isso. Exato. E eu concordo, porque assim, eu fazia parte desse preconceito. Eu olhava e falava assim, pô, o que tem no interior, cara? O interior é para descansar. E aí, cara, quando a gente chegou aqui e viu tudo aquilo, a gente falou assim, caraca, velho, que foda, né? Uma cidade com tanta gente inteligente, interessante, criando coisas legais, criando empresa, duas putas universidades, né? Total. E aí meio que desarmou essa falta de conhecimento, na verdade, né? Então, sobre o interior. Mas isso mudou bastante com, por exemplo, o Túlio da Raccoon, com empresas que se estabeleceram nessas Sim. cidades e elas se deram muito bem porque você tinha uma mão de obra muito boa e muito barata. Sim. Porque o cara numa faculdade desse nível, cara, é um cara que tem potencial para ganhar muito em São Paulo, só que você pega ele antes ali no interior, mantém ele no interior, você consegue ter uma mão de obra boa e barata. Só que isso ao longo do tempo, a disputa foi ficando maior, né? Hoje já não tá tão fácil quanto era antes E as também. pessoas ao longo do tempo se ligaram que é o seguinte, pô, eu posso ganhar mais em São Paulo, mas eu vou gastar mais. Total. Vou- Qualidade de vida. Vou gastar mais, vou gastar mais tempo, né? Total, Eu vou ter menos total, qualidade total. de vida, né? Total. É melhor curtir a capital no final de semana do que É o que eu morar acho. lá, né? Eu morava lá também, então eu penso igualzinho, você diz. E essa concepção de pegar um espaço tão grande, como que foi essa? Que vocês começaram com um negócio gigante É que eu acho que ainda falta você finalizar o caminho ali, né? de São Porque Carlos? você veio e falou, e aí? Que massa, que legal, curtimos, e aí? Eu acho que Pode aí ser, pode ser. pra depois chegar no espaço. que o Gabi Eu falou. vou chegar nesse ponto, né? Então, aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, porra, tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí eu e o Anderson, a gente meio que se conhece meio pelo olhar, né? A gente ficou intrigados, né? Com São Carlos, com o interior, né? A gente começou a estudar mais sobre o interior. Aí uma semana depois a gente voltou e marcou uma série de reuniões com outras empresas, sem o Thiago e o Vitor, pra... Não... Será que não é eles que me mostraram só a isso parte aí. bonita? Tipo assim, pô, os caras... Acho que esses caras são corretor de imóvel, hein? Os caras estão querendo vender a cidade pra gente. Mas não, a gente marcou reuniões sem eles pra entender mesmo qual é que era da cidade, né? E aí a gente viu, pô, realmente aqui tem coisa diferente. E aí, cara,
a gente falou assim, cara, esse projeto não é em São Paulo, esse projeto é em São Carlos, né? Voltamos para casa, para as nossas famílias, né? Eu era casado, tenho 2 filhos, o Anderson é casado, tem 2 filhos pequenos também, né? E falou assim, cara, vamos embora para São Carlos, assim. Caraca. E aí as mulheres, tipo, meio que sem entender o porquê, mas vamos embora, né? Elas toparam, né? Tinha opção? Não tinha. Não tinha plano B. Já tava ferrado mesmo, cara. Eu tava dirigindo Uber em São Paulo para poder pagar a conta, Olha isso. né? Era assim, de dia a gente ia Foi, vender foi. projeto em grande empresa de tecnologia, ia vender o Novolab, né? E aí eu ouvi de empresas que, tipo, vocês vão fazer em São Carlos? Vocês estão loucos, isso aí tinha que ser em São Paulo, né? Ouvi isso, e aí à noite ia dirigir Uber para poder comprar o leite e pagar a fralda, né? Mas vocês foram pra lá sem o espaço? Foram pra São Carlos antes de ter o Então, espaço? Aí o que aconteceu? Aí a gente promoveu um encontro em São Carlos para falar do Novolab. Perfeito. E aí... Do conceito. sim. E aí já tinha um grupo no WhatsApp em São Carlos, que era o grupo do WhatsApp do Sanka Hub, dos empreendedores, né, da galera do ecossistema. E aí o Thiago jogou no grupo do WhatsApp que, pô, tem 2 caras vindo de São Paulo querendo montar um centro de inovação aqui em São Carlos, né? E aí isso espalhou até que chegou numa corretora de imóveis lá de São Carlos, a Raquel, que é uma amiga nossa, que a gente tem um carinho absurdo, e que virou pra gente, entrou em contato com a gente e falou assim, caras, eu ouvi sobre o projeto de vocês, eu tenho 5 filhos, esse projeto ele é importante pro futuro dos meus filhos aqui na cidade, né? Que massa. E eu queria ajudar vocês. O que vocês estão procurando? A gente falou assim, putz, não sei. Um milagre. Tô procurando um milagre. Porque, meu, a gente não tem dinheiro, a gente tá quebrado. Cliente private do Serasa. Né? Cliente private do Serasa. Foi até engraçado. Aquele personalité da onde? Do Serasa. Bacen. Do Bacen. Depois a gente mudou pra São Carlos e descobriu que a sede do Serasa é em São Carlos. Porra, meu, tô sendo perseguido, né, cara? E aí a gente, eu tava numa situação muito crítica mesmo, né? Aí a gente falou assim pra ela, Raquel, a gente gosta da cultura holandesa. A gente fez eventos com os holandeses, né? E a gente curte muito a arquitetura lá de Amsterdã e tudo mais. Ela falou, me dá um tempo aí que eu vou pensar em alguma coisa. E aí passou, né? Aí ela entrou em contato com a gente de novo e falou assim, eu achei um lugar improvável. Eu queria que vocês viessem... A gente tava morando em São Paulo ainda. Eu queria que vocês viessem aqui um dia pra eu mostrar esse lugar pra vocês. Aí beleza, pegamos... E nisso vocês continuando vendendo a ideia. Vendendo a ideia, e tal, sem data e sem local. Perfeito. Né? Mas já Falando do sensibilizando conceito, falando da cidade, explicando o porquê de ser em São Carlos e tudo mais, né? Sim. Não, eu foquei isso porque às vezes o empreendedor ele quer esperar. Então, eu quero esperar ter um local para eu começar. Cara, não, vamos testando a ideia. MVP, eu sem data e sem local. Mas o que você acha dessa ideia? Cara, a gente não podia esperar porque a gente não tinha receita. A gente não tinha fonte de renda. Sim. Né? Então, o próprio Novolab, ao surgir, ele deveria ser a nossa fonte de renda. Perfeito. Né? Então, a gente não tinha tempo. Né? Aí vocês foram visitar lá que ela chamou? Só pra você ter ideia, assim, o Novolab nasceu sem planilha. Nasceu sem alvará de funcionamento. Nasceu sem licença da prefeitura, sem licença dos bancos. Nasceu sem nada. A gente abriu a porta e... Tamo aqui, vamos aqui, galera. Tamo aqui, não tinha nem conta no banco. Caraca, entendi. Porque a gente não conseguia abrir conta em banco, né? Entendi. Mas como que foi esse local improvável? Porque Não, então. eu fico imaginando quando vocês olharam aquilo. Aí assim, a gente já tinha visitado 40 espaços Em São Carlos? físicos em São Paulo. Em São Paulo, ok. Porque até então o Novolab era um projeto para ser em São Paulo, né? Aí apareceu essa oportunidade de fazer em São Carlos. Aí a Raquel falou assim, eu queria mostrar um local improvável para vocês. E aí fomos nós para São Carlos um dia. Ela colocou a gente dentro do carro e levou a gente na fábrica, né? Só que a fábrica ela estava totalmente destruída. Completamente abandonada. Pra você que tá ouvindo, cara, vocês imaginem um espaço grande, gigante. Tipo, era uma fábrica do que lá? Era uma fábrica de fios. Mas de gigante, tecidos, né? gente. Imagina o polo barracões, produtivo assim. da Antártica lá embaixo, lá na... Isso, lá Gonçalves. Isso, exato. Exato. Mais ou menos naquele Maior estilo, até, né? eu acho, o espaço físico, o terreno. A fábrica lá em São Carlos tem 21 mil metros quadrados, né? É grande mesmo, é um quarteirãozão. Tava completamente destruída lá de 1908. Ela tava abandonada há 45 anos, né? E aí, em 2014, um empresário de São Carlos comprou o imóvel
com o objetivo de especulação imobiliária mesmo, no bom sentido, né? Ele queria transformar ali em algo mais rentável. Uhum. E aí começa o lado místico do Novo Lab, né? Que aí quando a gente conheceu a fábrica, a gente pisou lá, tudo terra arrasada, destruído, mato para tudo quanto é lado, sem telhado, tijolo quebrado. A gente olhou um pouco e falou Você assim... falou Ucrânia. Puta, é isso aqui. Ucrânia. A gente falou assim, é isso aqui, cara. É aqui. Mas vocês sentiram mesmo? Na Você hora. falou, caraca, Na Leandro. hora, mas foi uma parada... É mesmo. Porque é inimaginável pra mim. Porque você chega num lugar assim e você fala, não, aqui eu sei que não é. Não, a gente Mas saiu... foi o contrário, que legal, Desceu cara. do carro e já olhou assim, em 2 minutos, cara, apaixonamos. Que é legal. aqui, esse lugar é maravilhoso, né? E a gente tinha, assim, a gente tem essa capacidade de olhar um lugar abandonado e conseguir projetar, né? imaginar ele, projetar, né? Pô, a gente veio de comunicação, então assim, a gente sempre teve essa capacidade de tangibilizar as coisas em imagens, assim, né? Perfeito. E a gente via aquele lugar E aí? na cabeça, né? Aí ela falou assim, ó, vou levar vocês para conversar com o proprietário. É um cara difícil, tradicional, e não se assustem com ele, né? Eu não, vocês já têm. Aí vai a gente lá conversar com o cara, né? Cara super tradicional. Entrou na sala, falou, bom dia, o que vocês querem de mim? Foi assim. Tava eu, o Anderson e a Raquel na mesa, né? Uma mesa de mármore, assim, e tal. Aí a gente falou assim, ó, primeiro, ó, somos o Anderson, o Leandro, nossa trajetória é essa, somos de São Paulo, fizemos isso, isso e isso. Temos um projeto, assim, que é o Novo Lab, que vai funcionar dessa forma. Tua fábrica é perfeita, só que a gente não tem um centavo. A gente tá quebrado. Caraca, vocês mandaram essa na primeira. Que corajoso. Aí ele ficou em silêncio, assim, um tempo, né? Aí ele falou assim, ó, vou contar uma coisa, 2 histórias pra vocês, né? Quando eu comprei essa fábrica, eu fui levantar a documentação, eu descobri que o meu bisavô tinha construído essa fábrica, que eu ia fazer outra coisa. Aí eu criei um vínculo emocional com ela, eu achei que eu não deveria derrubá-la, né? E aí virou meio que um mico na minha mão, não sei o que fazer com ela, né? Porque foi meu bisavô, não vou derrubar. Não vou derrubar. Ah, E a segunda é que quando eu e meu sócio começamos, a gente foi pedir crédito nessa fábrica para comprar fios, né? E os donos da fábrica não deram crédito pra gente. Passado alguns anos eles quebraram. A gente cresceu, desenvolveu, ganhou dinheiro, né? Então a gente aprendeu ao longo do tempo que o dinheiro muda muito de mão, né? Ontem estava na mão deles, hoje está na minha mão. Amanhã pode estar na mão de vocês. Então, como eu não quero que façam o que fizeram comigo e com meu sócio, com vocês, o que vocês precisam? caraca, Foi assim, velho. a reação foi assim, caraca. Ô, bicho, querendo ou não, cara, você teve uma coisa muito virtuosa. Chama sinceridade e humildade. Porque com certeza ele teve muita proposta ali. Exato. Você não foi a primeira. Sim. E você tem que acender uma vela pra esse bisavô dele todo dia. Que massa. Mas assim, a gente sempre teve essa coisa de tipo, vamos jogar real. Perfeito. Tem que mandar real. A gente não pode, tipo, ir lá, falar que, pô, queremos alugar e não sei o que. Tem dinheiro, tá quebrado, meu. Perfeito. Né? Aí ele topou. Falou, cara, aí beleza. aí ele falou assim, o que vocês precisam? Aí a gente falou assim, a gente precisa de tempo. Se você der tempo pra gente e deixar a gente falar que a fábrica é nossa, para poder envelopar o projeto e dizer que o projeto tem um local, a gente vai pro mercado vender esse projeto, a gente vai conseguir levantar dinheiro e aí a gente aluga a fábrica de você. Ele falou, faz o que vocês quiserem. Caraca, que beleza. E aí foi legal, porque... Ah, tá. Então, na verdade, você foi, colocou ela dentro, encampou a fábrica, né, como o local, mas você iria pagar aluguel para ele no Sim. momento onde você começasse a usar. Sim, sim. E mais o investimento que vocês tinham que fazer para deixar ele... Só que o Exato. cara confiou neles, Só que deles o cara- poderem anunciar isso e não pagar aluguel nesse começo. Só que o que ele podia fazer? Ele podia falar assim, não, vou arrumar quem me paga aí e aluga a fábrica. Não, entendido. É. Ele falou, não, vai aí no tempo de vocês aí. E quanto tempo demorou até você levar isso pro mercado e de repente sinalizar? Como é que foi isso? Então, isso foi em junho, né, de 2017. Aí a gente dia seguinte já tava no mercado falando que Já temos um local. temos um local. E a gente fez o seguinte, a gente cravou uma data, mesmo sem saber se ia dar certo ou não. A gente falou que o Novo Lab abriria no dia 18 de janeiro de 2018. Ó, seria quase hoje. Nossa, verdade. Quase hoje, é dia 16, né? Verdade, É. verdade. A gente atrasou um pouquinho aí, né? Justo, 2 dias antes.
Seria 18 de janeiro de 2018, na antiga fábrica de tecidos em São Carlos, né? No Tecidão, como era conhecido, né? E aí a gente foi pro mercado, saiu para vender patrocínio, que era o que a gente sabia vender, por conta dos eventos, né? Sim. E aí eu e o Anderson, a gente montou desesperadamente uma lista de 400 empresas, dividiu em 2, cada um ficou com 200, e prospecção. Sola de sapato. Sola de sapato. Aí a gente bateu em 2 empresas, que foi a Cartão Elo e a Roche Pharma, né? Que do lado de lá tinham 2 pessoas totalmente diferentes também, né? Então tinha o Hamilton, que era o CIO da Elo, e tinha a Stephanie, que era a menina de inovação da Roche, uma menina de gente boa, totalmente despirocada. E né? que abraçaram a ideia. E que falaram assim, putz, a gente tem uma verba de final de ano, os 2, a gente tem uma verba de final de ano que vai expirar, e que se a gente não usar vai expirar, eu topo por aí no risco nesse projeto aí. E aí... Caramba. Mas isso você achou 2 portas abertas de 400, né? De 400, foram 398 nãos, né? E isso foi cansativo, né? Porque, Imagina. puta, era reunião o dia inteiro, call, né? A gente não tinha tanta grana para se locomover. E nessa época a gente já tinha mudado para São Carlos, né? Então, a forma mais barata de fazer reunião era via call, né? Então, não era pré-pandemia, então o pessoal não era muito acostumado. Então, não era. Então, assim, a desculpa é a seguinte, puta, eu tô em São Carlos, eu não posso estar em São Paulo, eu preciso fazer um via call. E aí era call. Aí a gente ficou no escritório emprestado, 2 mesinhas emprestadas do Thiago e do Vitor, né? Caraca. E eles viram de perto, eles são testemunhas oculares do nascimento do Novolab, da gente o dia inteiro fazendo call vendendo o Novolab. Que massa. Né? Vendendo o Novolab, Cara, tentando pensar na reforma. Mas tem muito do que o empresário, para dar certo, precisa fazer aí nessa conta. Porque você tá ouvindo a gente, você mudaria com a sua família para um projeto que você não conhece, com dinheiro que você não tem, por conta de uma ideia que você acredita, e bater em 398 portas para poder ouvir todos nãos e depois achar 2 sim? Então não é pouca coisa isso. Total. Foi assim, foi um risco, né? Mas, Leandro, como que ela... Porque o Novolab hoje eu vejo ele muito focado em grandes empresas, assim, né? Como que foi como vocês pivotaram de patrocínio até chegar nessa parceria com grandes empresas? Então, aí a gente pegou a grana dos 2 patrocinadores patrocínios e conseguiu fazer a reforma do primeiro galpão, que era o menorzinho, né? Uhum. E aí a gente abriu no dia 1º de fevereiro de 2018. Né? Beleza, quando você fala eu abri com condições de uso, mas você ainda não estava monetizando. Não sabia nem como ia monetizar. A gente só desenhou um galpão super legal. Só piora. A gente desenhou um galpão super legal, né? No formato de... como se fosse... as salas como se fossem stands de vendas. E a gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer aqui é alugar salas. Ponto. Era o... Real estate normal. Coworking, né? Coworking. Mas a gente vai dar vida para esse coworking, né? Vai ser um WeWork, tipo É. um coworking com umas vantagens. Exato. Aí a gente abriu, sem alvará, sem conta em banco, sem nada, né? E foi arrumando as coisas rapidamente, porque se eu não faturasse a partir do 2º mês, a gente já ia quebrar de novo, né? Então o negócio tinha que parar de pé, porque da reforma tinha sobrado uma grana para 3 meses de fluxo de caixa, né? Para manter o negócio vivo. Então eu tinha que, monetizar, Produzir. né? E aí a gente fez um puta barulho na cidade, as primeiras startups vieram, né? Porque não tinha um ambiente como o Novolab ainda em São Carlos, né? Tinha os centros de inovação, tinha coworking e tal, tudo mais, mas não tinha um espaço com uma proposta viva, assim, como a gente estava colocando, né? E aí a gente falou assim, o que a gente tem que fazer aqui para movimentar? Evento todo dia, né? E a gente estabeleceu alguns pilares, né? Que é tecnologia, inovação, empreendedorismo e ciências, e arte e cultura também, né? E falou assim, todo dia tem que ter evento sobre esses temas aqui no Novolab. E a gente começou a criar evento insanamente dentro do Novolab, no galpão lá de 600 E convidava metros, estudante. aberto para todo mundo. Estudante, empresário, gente de todos os espectros sociais. E falou assim, cara... Foi criando comunidade. E a gente falou assim, cara, evento no Novolab é gratuito, é de graça. Né? E aí, com isso, as empresas começaram a vir, as startups começaram a vir, né? Rapidamente o negócio já estava, pelo menos o primeiro galpão já estava no break-even, né? Então a gente já conseguia sustentar. E aí, assim, o Novolab ele começou a ficar conhecido Gente, porque... break-even
ponto de equilíbrio, tá? Então, ou seja, as contas estavam sendo pagas naquele momento. Ele estava chegando ali na onde começava a empatar. Empatar. Ao primeiro galpão, né? E aí o Novolab ele começou a ficar conhecido justamente pela programação, né? E aí muita gente de fora começou a vir visitar o Novolab, né? Muita gente das empresas de São Paulo, de Ribeirão Preto, de Campinas, Perfeito, mas de grandes visitar cidades. com uma visão empresarial, não visitar, eu quero ir num evento. Era muito mais as empresas querendo ver o que estava surgindo ali. Visitar com o olhar do tipo, pô, tá acontecendo alguma coisa lá em São Perfeito. Carlos e eu quero ver o que tá acontecendo, né? E aí a gente Perfeito. começou a criar o que a gente chama de Tech Tour, né? Que são os tours para as startups se apresentarem. Eu né? fiz um desse com o Lead. Que Achei legal, que animal legal. a ideia. Você não foi nesse do Lead? Não. Nossa, foi bem legal. Que foi, e essas startups, elas eram fora do Novolab, né? Então vocês já se conectavam com elas também ao mesmo Isso, tempo, né? Exato. E aí a coisa começou a acontecer. Aí, enfim, aí eu lembro que o Estadão, naquela época, fez uma capa sobre espaços de inovação, coworkings e ecossistemas em cidades menores, né? E aí a gente saiu nessa matéria. E aí, na sequência, veio a Pequenas Empresas Grandes Negócios, fez uma matéria com a gente que apareceu lá no domingo de Páscoa, às 6 da manhã, né? Que ninguém assiste por coincidência, um monte de gente assistiu, né? Que massa. E essa matéria ela ajudou muito o Novolab. E na sequência veio a Forbes fazer uma matéria com a gente, cara. Caraca, A Forbes que legal. Internacional. E aí, contando essa história na íntegra, né? Falando sobre o Novolab. E aí a gente falou assim, porra, que animal, né, cara? A gente tá aqui em São Carlos fazendo um negócio na unha, na raça, né? E aí, pô, estamos na Forbes, né? É legal pra gente, é legal pra cidade, né? É legal pro ecossistema, né? E aí, cara, a gente começou a chamar a Peraí, atenção de faz empresas. uma janela aí. Como é que a Forbes chegou em você? Como é que foi isso? Cara, uma jornalista da Forbes Brasil, né? Tava fazendo um trabalho de mapear ecossistemas de inovação, visitou o Novolab, né? E aí ela ficou impressionada, assim, com o que a gente estava fazendo em São Carlos, né? E com a história toda. E aí submeteu uma matéria mesmo com a gente, uma entrevista. Pra e tudo mais. internacional, que massa. Pra internacional, e aí saiu, né? E gerou a massa, pauta que mesmo, né? massa. Foi orgânico. A gente Orgânico. nunca teve assessoria de imprensa, nunca. Tudo que saiu no Novolab até hoje, assim, em meio de comunicação, mídia, sempre foi orgânico, né? Tá bom, pode continuar aí. E- Entendido, que top. E aí, puta, foi animal pra gente, porque... Projetou pra outro Caraca, meu, o dia que saiu essa matéria, a gente não acreditava. A gente falou assim, caraca, velho, a gente tá na Forbes, velho. Que massa. E- E aí começaram a chegar as empresas grandes. E aí começou. Aí as empresas Você acha que grandes esse foi o começaram- gatilho? Acho que esse foi um dos, né? Eu acho que o gatilho mesmo, cara, foi uma coisa muito foda que aconteceu, que a primeira startup que mudou pro Novolab era uma startup de chatbots, chamava Calamar, né? E Ué, essa que é do Era- Stabile? era do Stabile, né? Ah, boa. O Stabile era como se fosse um Investidor. né? Ah, sim. E aí o Thiago que pilotava essa startup, né? E aí, um dia, cara, o Thiago me chama e fala assim, cara, quebrei. Eu falei, como assim, cara? Ele falou assim, vou dando um aviso prévio pra galera aqui. Tinha umas 10 pessoas no time. Eu falei assim, caraca, velho, como assim, cara? Ele falou, acabou a grana, cara. E os investidores não querem pôr mais dinheiro e tudo mais. A gente ficou muito tempo desenvolvendo o produto e não foi pro mercado, né? E aí, puta, deu ruim. E naquele dia, cara, eu ia receber uma comitiva da Móvel pra visitar Caraca. o Novolab. Aham. Eram umas 20 pessoas da Móvel, estavam vindo de Campinas e São Paulo pra visitar e fazer o Tech Tour, enfim, fazer o Massa. que você fez Sim, com o sim. Lead aquela vez, né? Sim. E aí eu tinha preparado uma agenda que era, tipo, ir em todas as startups, os caras se apresentarem. Ia passar pela Calamar. Né? Ia passar pela Calamar. E aí, quando chegou na Calamar, cara, o Thiago virou pra mim e falou assim, cara, não vou falar com eles, não. Eu falei, como assim, velho? Ele falou, não, cara, tô mal aqui, tô dando aviso prévio. Eu falei, puta, fudeu, né? Aí eu fiz o pitch do Thiago como se a Calamar existisse, né? Eu já sabia o pitch de todo mundo lá, né? Aí os caras foram embora, beleza. Aí depois do almoço, 2 caras da comitiva voltaram, me chamaram e falaram assim, pô, Leandro, o pessoal foi embora, já a gente ficou. E a gente queria conhecer a Calamar, o Thiago, que foi a Mentira. única startup que a gente não falou. Aí eu falei, puta, e agora, né, meu? Aí eu olhei o Thiago assim no fundo, assim, do galpão, cabisbaixo mesmo, assim, na sala dele, né? Imagina. Puta deprê, Sentindo a pancada. sentindo a pancada. Aí eu peguei, abri a porta e falei, vai lá e fala com o cara, meu. Aí os caras entraram, ficaram lá umas 3 horas conversando com o Thiago, né?
Aí o Thiago se abriu, contou a verdade, falou que, pô, a gente veio até aqui, desenvolveu isso, aí deu merda aqui, fiz isso de errado, fiz isso de certo, e estamos dando aviso prévio na galera e estamos quebrando, né? Aí os caras viraram pro Thiago e falaram assim, cara, a gente tá procurando uma empresa como vocês pra comprar. Vamos ligar pro Eduardo, que é o cofundador da Móvel, né? Sim. O sócio do Fabrício Bloise. Mora lá em Miami. Pegaram o telefone e ligaram na hora. Sim, na hora, cara. Cara, Eduardo, tem uma pérola aqui em São Carlos, tá acontecendo isso com os caras, e a gente precisa salvar os caras. E aí o Eduardo falou assim, faz o que for preciso. Nossa! E aí, assim, não dava tempo de fazer uma diligência na empresa e tal, não dava tempo de comprar ela da forma que deveria ter Normal, sido, né? Sim. Mas no fim do dia, o que eles fizeram um acquihire do time todo. Fizeram o quê? Um acquihire. Tipo, eles compram pra contratar, né? Contratar. Né? Aquisição com hiring. Absorveram todo o time, transformaram a Calamari em Móvel, né? O Thiago virou o head da Móvel em São Carlos. Aí... Deixou quebrar, tirou o capital intelectual. Salvou a empresa, né? Salvou os problemas que a empresa ia ter, as pessoas, né? Porque aí o Thiago também tinha uma grana para poder resolver, né? Os problemas que iam ficar. E aí os 10 viraram 20, viraram 30. E aí uma hora a Móvel chegou para mim e falou assim, pô, agora a gente precisa de um hub legal aqui dentro, né? E aí a gente criou o hub Móvel lá dentro, que tem... Lindo. Quase 700 metros, 120 posições e tal. A Móvel foi para lá. E aí acho que foi um ponto da virada forte. Porque aí foi a primeira empresa grande que a gente anunciou. Puta, entendi. Aí uma chama a outra. A Móvel faz o quê? A Móvel é a dona do iFood. Dona do iFood, porra. Né? E aí o iFood ficou funcionando, operacionalizando lá dentro. Uma operação do iFood, né? Não, eles têm várias outras empresas. Eles são enormes, né? Absurdo também deles. Legal demais. Tem várias empresas no grupo, né? E aí foi a primeira grande empresa que desembarcou no Novo Lab em São Carlos, né? E aí isso gerou um medo nas startups do tipo, pô, tá chegando um gigante aí que vai absorver meus talentos, né? Mas o que a gente mostrou ao longo do tempo é que não, que na verdade quando chega a grande empresa, na verdade, ela atrai mais talentos, porque aí pessoas que foram embora da cidade começam a voltar. Sim. Né? Pessoas começam a querer vir para São Carlos porque, pô, tem oportunidade, porque é uma cidade que eu posso trabalhar numa empresa... você tá do lado da Móvel, cara, você almoça com o cara da Móvel e pergunta o que ele tá fazendo, sabe? Você tem um spread de capital intelectual, assim, para todas as startups que faz muito sentido, né? E aí depois... Que massa. E aí depois veio o Santander, veio o Magazine Luiza, vieram grandes empresas. Hoje a gente tem um mix, né? De grandes empresas com startups, né? Perfeito. E todo mundo convive bem no ambiente, né? E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou assim, pô, agora a gente tem um desafio, que é como um espaço físico ele sobrevive à pandemia, né? Sim. Mas, felizmente, assim, a gente conseguiu passar bem pela pandemia, né? Óbvio que a gente teve... Uma queda de faturamento. Alguns desafios e tudo mais, mas que se restabeleceu rápido, né? Porque aí veio a coisa do modelo híbrido, né? E o modelo híbrido, ele reforça a importância do Novo Lab. Deixa eu perguntar sobre isso, então, para vir a questão principal que eu acho. E a gente já volta nisso. Qual é o modelo que você acha melhor? Você, Leandro, é híbrido, presencial ou home? Eu até acho, vou até complementar a pergunta do Gabi aqui, que a gente colocou como um dos temas principais, porque eu acho que esse cara que está trabalhando off, que ele não está dentro da empresa, ele pode estar dentro de um cowork, que é o modelinho que você falou dos 99, depois eu quero que você explique, como ele pode também estar na casa dele, enfim. Mas esse cara que está dentro de um espaço desse, ele está, de repente, tendo uma interação, às vezes, muito benéfica para aquele negócio. Perfeito. Você diz que o cara que está off, ele pode estar dentro de casa, mas ele pode estar no espaço. O cara que está em home também. Office, ele não necessariamente precisa estar em casa. Ele pode estar num coworking, sim. Mas me fala o que você pensa sobre isso, esses 3 modelos. Eu só queria uma aguinha, hein? Claro, cara. Mais uma aí. Pega mais uma pra gente, não? É que eu bebo bastante água mesmo. Boa. Assim, eu, Leandro, como profissional, eu gosto de trabalhar fisicamente. Eu gosto de ter contato com as pessoas. Perfeito. Né? Presencial, você. Eu não curto ficar em casa. Raiz. Eu não curto ficar em casa, né? Boa. Pô, tem casa, tem criança, tem cachorro, tem a TV, tem um monte de coisa que distrai, né? Sim. Mas, assim, eu acho que o híbrido, ele veio para ficar,
né? Perfeito. Eu não acredito no home office 100%, porque eu acho que o home office 100%, ele isola as pessoas, né? E a gente já vê aí dados que a gente tem visto aí em mídia saindo muita coisa sobre saúde mental Exato, agora. isso que eu ia falar. A saúde né? mental é muito afetada por isso. Então, assim, a pessoa se isolar, ela é péssimo, porque a gente não foi feito para viver isolado. Não, isso porque a gente tá falando Né? de você que tem uma família, cachorro, filhos. Agora, uma pessoa que é sozinha, putz, se isolar é Exato. diferente, né? Assim, Até. o convívio, ele é parte importante da nossa vida, o convívio social. Exato, o né? ser humano é feito de convívio social, Exato. né? Então, assim, o híbrido é o modelo que eu acredito. Né? Tem dias que ter o conforto e a concentração que você vai ter em casa pode ser bom. E tem momentos que você precisa Exato. socializar, que você precisa ir num evento, você precisa conversar, precisa trocar experiência. Eu acho que o híbrido é melhor por isso, porque eu acho que existem tarefas que elas precisam de uma concentração e um isolamento que às vezes na empresa você não vai ter e você consegue ter em casa. Só que ao mesmo tempo, eu acho que cultura você não consegue passar a home. Então é muito difícil, porque a cultura ela é passada você vendo o exemplo, vendo a roupa que o cara chegou, vendo o problema que ele vai falar no almoço, vendo o que ele fala no café. E esse é o desafio das empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia estão sofrendo com um turnover alto agora. Total. A média, você sabe qual é? Um ano. Que a gente então. viu há um tempo atrás. A cultura vai pro ralo em casa. Total. A cultura vai pro ralo. E por que o turnover aumenta? Porque se eu não tenho cultura, eu não tenho identificação com a empresa. Se eu não tenho identificação, vira salário. E aí salário, cara, como você vai concorrer? Pega o cara que é desenvolvedor, né? O cara tá lá, desenvolve pra empresa dele, aí desenvolve pra uma empresa gringa, pra uma outra empresa. Total. E aí, tipo, pra ele, cara, é só grana, sabe? E aí, no final, você vai Exato. competir com uma balança monetária que você não vai aguentar. A Exato. pancada, É não injusto. adianta. O câmbio é injusto, sabe? O que eu vejo é o seguinte: a empresa que está só no presencial, ela não tem uma opção. Porque a gente está discutindo aqui 2 modelos que, de repente, a empresa pode não ter 2 modelos. Mas ela tem um só. Se diz tipo um restaurante. É impossível ele ter um modelo... É isso que você tá querendo dizer? Então, até uma empresa que às vezes possa, Perfeito. mas que não o faz. Não dá essa Que não- opção não quer. para o funcionário. Ele, cara, tá no modelo que ele tá cobrando horas, ele tá tendo que fiscalizar essas horas, e essa entrega não necessariamente acontece porque o cara tá lá. Porque se ele tivesse focado no que importa mesmo, que é mensurar resultado, ele estar lá não seria a parte importante. Sim. Então, na verdade, o foco dessa empresa é hora. Se você for pensar isso. Então, E o dinheiro dela nunca é por hora, né? Não. A empresa é muito difícil que ela ganhe por hora. Para mim, só faria sentido numa manufatura, numa situação onde eu preciso empregar minha mão de obra braçal naquilo ali. E aí eu acho que essa obrigação também, que foi o que você estava falando, eu ter a opção de estar em casa é uma coisa que de repente pode tornar um negócio muito produtivo. Exato. Eu vejo, eu atendo alguns clientes fora daqui, então você pega São Paulo, cara, é impressionante. Às vezes o cara pega, o que ele gasta de deslocamento representa 30%, 40% do tempo que ele fica dentro da empresa. E é caro também, né? Caro. Acaba sendo caro. É tempo e dinheiro, né? É impressionante. Só que esse cara não ir e ficar sempre fora, incogitável. Também, Exato. também. É. Mas Eu vi a cultura acontecendo, até um abraço, André Toledo, nosso amigo aí, amigo meu, amigo do Gabi, 19º cartório lá da capital. Em breve o maior. Eu vi as meninas se falando, o cartório chama Cartório Toledo. E aí eu vi as meninas, um dia eu fui sair com a turma, e ela falou assim, não adianta, eu sou Toledete mesmo. Eu fiquei pensando naquilo, cara. Elas deram um nome para elas mesmas, ou seja, de tanto que eu gosto daquele ambiente que eu tô. Legal. E eu falei, cara, que top. Isso não é simples. Se você estivesse em casa, você não teria senso de comunidade, cara. Não. Mas uma dúvida, Leandro, que eu já me deparei nas minhas empresas e queria a sua opinião sobre, por exemplo, qual que você acha a diferença entre a pessoa... Eu tenho uma empresa de serviços com 15 funcionários. Entre eu alugar um espaço, um escritório meu, que seja só da minha empresa, versus alugar posições que sejam no Novel Lab. Qual que você acha, em valores, cultura, o que você acha que é de diferença? Eu acho que os dois modelos são válidos, não tem certo e errado, né? Tem empresa que curte estar isolada e ter seu time isolado num canto por N questões, né? Seja por questões de preço ou por questões de, sei lá, a empresa não tem a cultura aberta de trabalhar num espaço compartilhado, né? Mas trabalhar num espaço compartilhado, ele é muito legal, né? Porque
você consegue sim construir a tua cultura mesmo estando num espaço compartilhado, né? Mas quando você vai lá no Novo Lab, lá em São Carlos, por exemplo, as empresas têm a cara das empresas mesmo, né? Perfeito. Você não vê essa perda de cultura por ele estar no espaço. A gente deixa as empresas personalizarem seus espaços, né? Pô, tem lá, você entra na Móvel, é a Móvel. Você entra no Santander, é o Santander. Você entra na Softable, que é uma startup, é a Softable. E né? mesmo a cultura dela, ela continua sendo... Né? Perfeito. Mas o ambiente compartilhado, ele traz muito forte a questão da convivência, né? Porque você esbarra com as pessoas no corredor, você tem um momento onde você pode tomar um café e conhecer gente nova. Aí você tem essa coisa das visitas, né? De estar recebendo empresas na porta da tua empresa, né? Que você não teria chance nenhuma. Exato. Se você está isolado, você não tem isso, né? Então, esse caso, por exemplo, que aconteceu com o Thiago, da empresa dele tá quebrando e no dia tá visitando a Móvel, que estava procurando... Dentro desse ambiente estava morto. Se ele tivesse lá na Avenida 9 de Julho, lá em São Carlos, não isso não teria acontecido. Com né? certeza. Então, o Hub, ele permite esse tipo de situação, né? Com que você crie... E qual que é o lado ruim do Hub? O lado ruim do Hub, aí depende do ponto de vista, né? Tem gente que, se incomoda com barulho, né? Tem gente que quer ter um pouco mais de concentração. E aí, no Hub, às vezes você tá lá trabalhando e tá chegando a visita da escola para conhecer a tua empresa, né? Então, por isso que eu falo que o híbrido talvez seja o caminho. Porque o dia que você precisa de mais concentração, você fica em casa, né? Sim. Mas não dá para anular a convivência, não dá para anular essa vibração que não é anular, é negar o valor que isso tem, né? Exato, negar o valor que isso tem, Total. porque isso é importante também, né? Sim. E financeiramente, em valor, o que é mais caro um Hub do que alugar um espaço? Existe um tamanho? Deixa eu dar um exemplo para complementar a pergunta do Gabi. Um abraço também pro meu primo aí, pro Diego Tavares, que ele é executivo de uma empresa chamada GRI Club. E eles são um business meeting só para a área de mercado imobiliário. É uma empresa... eles são sediados em Londres e lá eles têm um coworking que eles participam. E no período pandêmico, cara, eles sofreram muito. O coworking, você diz, ou a empresa? A empresa, o GRI. Perfeito. Você não tinha evento presencial, eles ainda não tinham um modelo 100% online para se encontrar, vendiam ingressos, promoviam eventos não poderiam acontecer. Acabou com o business. Sim. Cara, eles saíram, simplesmente reduziram as posições, passaram a fazer um trabalho online que eles já faziam, que eles atuavam em 13 países, se eu não me engano, na época. Então, independente se era mais caro ou mais barato, e aí você pode responder a pergunta do Gabi, foi o que salvou, promoveu uma capacidade de enxugar o negócio conforme a demanda. E depois, quando voltou, dele também crescer conforme a demanda que ele tinha. E você não faz isso com o escritório. A sua infraestrutura está ali, acabou. Se você precisar, você tem que quebrar a parede ou você tem que pegar a casa do lado. Então, eu acho que nesse sentido faz muita diferença. É que assim, você fala assim, putz, é mais vantajoso alugar uma sala dentro de um Hub ou é mais vantajoso alugar uma sala num prédio comercial? Se a gente estivesse comparando banana com banana, beleza, mas a gente tá comparando banana com maçã. Sim. Que é porque, você vai alugar uma sala num prédio comercial, legal, você vai ter o condomínio, você vai ter luz, aí você tem que comprar papel higiênico, aí você tem que administrar algumas coisas que você tem que contratar a sua internet, que Vaga. Limpeza, vaga de carro, né? Vaga de garagem. Segurança, monitoramento, Exato. facilities, portaria. Você tem que administrar um monte de coisinha, Internet. né? A gente, quando loca uma sala no Hub, né? A gente inclui todos esses custos, né? Então, é acesso 24/7, não tem preocupação com luz, com internet, com facilities, com nada. Com limpeza, com nada. Né? Então, você chega... quero instalar minha empresa amanhã. Amanhã você bota os notebooks na mesa e fala que tua empresa está lá e está trabalhando, né? Mas não é só isso, né? Isso é comparar mesa e cadeira, né? Sim. Você tem que olhar o valor do seguinte, eu levo a gente na tua porta. Sim, sim. Mas nesse valor, ele paga por essa comodidade ou nesse valor ainda se empata? Tipo, eu tô pensando um cara que quer ver friamente o valor. Qual que ele vai ver o valor mensal maior? Porque eu acho que ainda é mais barato, não é não? Um Hub? Depende, né? Eu acho que assim, se você colocar tudo na ponta do lápis, sai mais barato. Sim, né? é o que eu imagino. Sai mais barato. Você pode, às vezes, estar num espaço um pouco reduzido em metro quadrado, né? Porque o Hub tem a lógica de posições, né? Não de metro quadrado, né? Perfeito. Que eu acho furado ver metro quadrado. Às vezes é não aproveitado, não dá nada. Exato.
mas você não tem uma série de despesas e preocupações. Né? Entendi. Essa é a função do Hub, manter Perfeito. o Facility funcionando Perfeito. integralmente. Mas o que né? vai atrair não é isso, que é o que você falou, né? Não. Tem outras vantagens tão grandes que é muito difícil Não. você comparar um com o Tem, outro. pô, vou levar a gente na porta, vou gerar conexões, você vai fazer conexões dentro do Hub, né? Hoje a gente tem lá em São Carlos empresas, entre elas, dentro do Hub, que prestam serviços uma para outra, né? A gente teve o caso ano passado de uma software house que está lá dentro com a gente, que a gente, eles até fizeram uma homenagem para a gente gerou no primeiro semestre de 2021 R$1 milhão em negócios para eles. De Caraca. empresas que a gente levou na porta e eles fecharam o contrato. Caraca, que Eles isso. faziam o quê? Eles são uma software house, eles desenvolvem software, né? Que Então, legal. assim, são essas coisas que tem que ser vistas quando você vai para um hub, né? Comparar só metro quadrado e infraestrutura é importante, mas não é Não é isso tão só. fair, né? Não, Então não. dá pra pensar também o seguinte, Gabi, que a gente acho que não discutiu. O B2C não faz tanto sentido. Se ele precisar Faz de um sentido. varejo. Agora Agora o o B2B, cara, é muito maior. O ganho para o B2B, para business to business, quem não sabe o significado, business to business é a empresa que vende para outras empresas. É muito maior porque ele vai levar outras empresas que podem ser seus clientes. Mas eu acho que mesmo quando você é business to consumer, que é vender para cliente final, tem essas outras vantagens que ele falou, boa parte delas se mantém, que é o fato de você estar conectado com várias outras empresas, você vai Exato. ter uma coisa maior, só que, beleza, não vai vir um potencial cliente seu. Porque você é B2C, então provavelmente você vai vender muito, mas para várias pessoas. Só que tem essas outras vantagens também. Você vai estar conectado, que eu acho que é uma das maiores, você vai estar conectado com um ambiente de inovação. Então o que é mais novo de inovação, você vai estar lá. É que eu vejo que o B2B eu acho que é quase indiscutível. Mas valor mesmo agregado. para pessoa física, assim, sei lá, você é um estudante, ou você é um profissional liberal, Perfeito. ou, sei lá, você simplesmente quer estar inserido num ambiente onde você vai conhecer gente, né? Tem valor também, porque Total, inevitavelmente sim. você vai conhecer alguém que está desenvolvendo um projeto similar ao teu, ou diferente do teu, mas que pode te ajudar, né? Ou você vai conectar com alguma empresa, você vai conectar com alguma pessoa, né? A gente vai lançar agora Boa, fala disso. um produto, né? um membership, né? Que ele é para empresas e pessoas físicas, né? Então a gente vai lançar agora em breve um produto que responde a uma demanda que parte da essência do Novolab, que é de democratizar a inovação no Brasil, né? Então a gente está lançando um passaporte, né? Que vai ter um preço super acessível que uma pessoa física pode adquirir e ter acesso aos nossos hubs, né? Que legal. Mas ela não vai ter uma baia, não é igual um cowork que ela vai Não. ter a baiazinha que ela pode Não, apoiar. ela vai ter acesso, Só né? que ela vai poder entrar a hora que ela quiser. Ela vai ter acesso, Que legal. ela vai poder conviver, participar dos eventos, utilizar estações de trabalho, né? Utilizar toda a infra dos hubs, né? Não só daqui de Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e Indaiatuba também, né? E porque a gente quer que as pessoas tenham espaço de convivência, né? E a convivência ela é muito importante agora, nesse momento, nesse pós-pandemia, né? Que top. Fala pra gente onde que fica o espaço de vocês aqui. Já passa o contato das suas redes também pro pessoal que quiser, tanto o membership quanto os outros negócios, conhecerem vocês aí. O Novolab, ele tá lá na Francisco Junqueira. Eu não lembro o número lá do prédio. Mas é na Todo mundo Francisco vai saber, Junqueira. o Só prédio- botar no Waze ou no Google ou Novolab que você acha. Eu sou péssimo de números, assim, né? Mas ele é pertinho, na Francisco Junqueira com a Independência, umas duas depois, no Isso. prédio que era do Sicredi, Cicobi. Que é da Credit Citrus agora, Credit né? Citrus. Que é um prédio 1889? Ali. 1889, Francisco Junqueira 1889, e tá aberto lá para visitação, né? É só chegar, a gente tem um time lá para receber e apresentar os espaços, apresentar o Novolab, logo vai ter um café funcionando lá dentro, então Cara, as e pessoas é lindo. Vocês contrataram o Lelin, que é um cara que eu sou fanzaço. Cara, que fez puta os grafites grafite maravilhosos, Animal. Muito e legal. a gente tá lá sempre também à disposição para trocar ideia, para falar de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia. Aproveita e passa o seu contato, a rede social, tanto do Novolab quanto a sua. A do Novolab é @Novolab, né? Ou hash Novolab, né? Tudo Novolab no Facebook, no LinkedIn, Twitter. no Instagram, né? E o meu é Leandro Palmieri, né?
Vocês me acham aí nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, eu tô por aí. E para mim é um prazer sempre conhecer gente nova, se conectar com gente bacana e apresentar o Novo Lab, né? Falar um pouco do que a gente está fazendo também e ajudar outros empreendedores, né? Porque muitas vezes o empreendedor só precisa de uma luzinha assim, Total. de um papo, e a gente está sempre à disposição para isso. Cara, um recado que eu queria deixar final é que cada vez mais eu vejo que a vida do... É isso aí. A vida do empreendedor ela é muito sozinha, né? Muito solitária. E a gente acaba, ao longo da minha jornada, eu fui vendo o quanto essa noção de comunidade é importante. Seja para o seu negócio, seja para a sua vida pessoal. Então, quando eu conheci o Novo Lab, eu gostei muito disso e eu achei que vem muito da energia de vocês. Eu sempre vi vocês muito abertos a isso, a criar essa comunidade. Isso é raro, porque é um altruísmo puro, sabe? Eu acho bem massa. E ver que isso volta, sabe? Ver que, cara, de uma ideia de duas pessoas que estavam num momento quebrado, saiu um negócio que é animal, cara. Sou fãzaço do projeto de vocês, acho muito legal. Fico feliz de poder dar uma chance pra vocês virem falar e, cara, prazerzaço ouvir. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, é @GamendesCruz. Eu falo um pouco de empreendedorismo, falo de BI, de dados, como que o empresário ele faz para começar nessa jornada. Apesar de eu não ser tão experiente ou tão rico disso, eu já sei, já aprendi bastante, né? Tomando bastante tombo aí da vida. A gente já aprendeu algumas coisas. Se vocês quiserem seguir, a gente tem bastante conteúdo gratuito. E você, Alê? O meu é @consultoria.aguilar. Me siga lá nas redes sociais, tá bom? Pessoal, queria agradecer muito a presença do Leandro aqui. Conheçam o Novo Lab, faz diferença. Sigam a gente nas redes sociais aqui também, dá uma moral pra gente, ajuda a gente aí. Se inscreve tá bom? no canal aí, por favor, hein, pessoal. E é Valeu e tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.